E aí, pessoal, acabei de terminar aqui um projeto de eletrônica que levou um tempinho aí para concebê-lo e queria mostrar para o pessoal. Acho que é sempre interessante estar compartilhando essas coisas. É um sensor de temperatura, uma coisa que muita gente procura pela internet, saber como funciona, principalmente no caso aqui que eu estou usando o LM35. É, então, está montado aqui na protoboard ainda, está marcando aí 23 graus Celsius. E foi um projeto bastante interessante, assim, com uma funcionalidade legal que pode ser aplicado em diversos lugares. Então aqui eu estou usando um PIC 16F877, aqui um sensor de temperatura, o LM35, tá? Estou usando aqui três displays, né, multiplexados, ou seja, eles estão ligados, todos os três estão ligados no mesmo porte do PIC, aqui através desses resistores. E o que acontece? A multiplexação ela é uma varredura de displays. Então cada display aqui é ligado de cada vez, um de cada vez, sequencialmente, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e vai ligando. Só que isso numa frequência tão rápida que nossos olhos não conseguem perceber que está piscando. Para a gente parece que está ligado sempre. E está tão rápido que nem a câmera consegue pegar também, né? Esses transistores aqui eles são para ligar os displays, né? Eles são que selecionam qual display vai ser ligado na vez. Que mais? A gente tem aqui uma chavinha de reset. Essa chavinha aqui é só apertar o meu chip reseta. É o reset por software. Tá? Esse trimpote aqui é um trimpote multivolta de precisão e ele serve para ajustar a tensão de referência do meu PIC, do conversor analógico digital, né? Mais especificamente. Esse aqui é um cristal de 4 MHz, tá? Com alguns capacitores aqui, ele que gera o clock para o meu microcontrolador. Tá? O interessante do LM35 é que ele é um sensor linear em graus Celsius, né? Então ele já vem ele não precisa de calibração, não precisa de mais nada. Ele fornece o que? 10 milivolts por grau Celsius. Então é um sensor fácil de se trabalhar, sendo que você não precisa fazer nenhum cálculo avançado para converter a temperatura, a tensão que foi lida no conversor analógico digital, para transformar isso em temperatura. Você não precisa fazer nenhum cálculo muito difícil, porque, né, ele obedece essa regra linear. Tá? O programa que eu fiz em C, utilizando o micro C, tá? Que é um compilador bastante interessante, que tem já uma rotina de conversão analógica digital muito simples, que é a DC Red, que você informa o canal que você quer captar a sua informação. Isso, claro, previamente você já fez sua configuração de portas, né? Disse qual que vai ser de entrada, qual que vai ser de saída, né? Qual que vai ser analógica também. E ele já te devolve um valor de 10 bits, né? Que o convencional digital do 877, do PIC 877, ele é de 10 bits. Então ele já te retorna um valor, né? Um unsigned int na linguagem C, que é um inteiro não sem sinal, né? Não tem sinal, e de 10 bits. A gente devolve esse valor. No caso aqui eu estou usando só 8 bits para ficar mais fácil no cálculo, minha base de cálculo. Eu rotaciono esse byte duas vezes para a direita para pegar só 8 bits. Bem, mas sem muitos detalhes de software, essa aqui é a plaquinha que eu tô usando para gravar. Ela é uma plaquinha USB, a tal da Peak Burner, muito boa, recomendo. Ah, então, uma das técnicas que eu utilizei aqui de hardware é que o LM35 ele capta ele é sensível a temperaturas de menos 55 graus Celsius até 150 graus Celsius, né? Teoricamente você teria que alimentá-lo com uma tensão simétrica, né? Mais 5 volts ou menos 5 volts quando para que fosse assim 0 graus Celsius, 0 volts. Uma tensão positiva seria uma temperatura positiva e uma tensão negativa seria uma temperatura negativa. Como eu estou alimentando só com 5 volts, né, e 0 volts, né, que seria a referência, eu tive que usar uma técnicazinha que está no próprio datasheet do sensor, né, não foi nenhuma descoberta extraordinária, que são esses dois diodos aqui. Eles estão em série, vindo do terra do meu sensor para referência aqui, né? Eles estão fazendo o que? Estão alterando a referência do meu sensor. Então, vamos supor que um exemplo, vamos exemplificar isso, que
essa referência alterada para 0,7 volts, por exemplo, né, 700 milivolts. Então, os 700 milivolts, quando o meu sensor estiver mostrando 700 milivolts, seria o 0 graus. Abaixo de 700 milivolts seriam temperaturas negativas e acima de 700 milivolts seriam temperaturas positivas. O que eu estou fazendo é só deslocando a referência do meu sensor, tá? Ele vai responder com tensões proporcionais a isso aí. Note que o display aqui, esse display fica desligado enquanto a temperatura for menor que 100 graus Celsius. Por questão de energia e tudo mais, de economia, ele não fica ligado porque não tem serventia. Quando a temperatura é negativa, ele mostra o sinal de negativo, esse segmento do meio ele é ligado, e quando a temperatura é maior que 100 graus Celsius, ele liga. Então vamos fazer um teste aqui, que é a parte interessante. Eu vou esquentar com isqueiro aqui meu sensor. Muito cuidado para não botar fogo em mais nada. Aqui. Então aí, ó, foi até 130 graus. E aí ele volta caindo porque vai estabilizar de novo na temperatura ambiente. Por software eu também fiz uma coisa interessante, que é o que? Assim que a temperatura excede algum dos extremos, ou seja, passa de menos 55 graus Celsius ou passa de 150 graus Celsius, por software ele detecta isso e mostra uma mensagem de erro e trava o programa. Então eu vou demonstrar aqui. Ó, como ele excedeu os 150 graus Celsius, ele mostra a mensagem de erro aí no display. Tá? Essa mensagem de erro ela só sai quando eu resetar o meu hardware. Tá? Então, quando eu pegar aqui e apertar, ele vai resetar meu hardware, tá? E vai voltar a medir a temperatura normalmente. Tá ok? Essa mensagem de erro, ela não vai impedir que o hardware queime, que o sensor estrague ou coisa do tipo. Ela é simplesmente um aviso, tá? Mas se continuar esquentando com isqueiro, vai queimar o sensor sim, vai estragar, vai danificar. Tá ok? Pode danificar algum componente que esteja por perto, né? Aqui nessa protoboard é extremamente só para testes, né? A montagem do sensor LM35 ele não é, a não ser que seja para medir temperatura ambiente, ele não deve ficar na placa, tá? Se for medir temperatura de alguma coisa, ele deve estar colado com cola epóxi ou alguma coisa do tipo na estrutura onde você for medir a temperatura. Então é isso aí, pessoal. Falou, até mais.